Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou abordar um capítulo desse livro, o Empreenda Agora. O capítulo, ele é o capítulo de identificando suas áreas de conforto, identificando sua área de conforto. Deixa eu ver se dá para pegar aí, ó. Traz um paradoxo sobre zona de conforto, que é algo oposto da área de conforto, é um conceito que eu vou trazer nesse vídeo de hoje. E o que a gente precisa fazer? Pegar esse conceito da área de conforto e colocar isso de forma aplicável no seu dia a dia, é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Eu trouxe esse material para a gente poder, vocês ir acompanhando o que a gente está falando. Então, o livro é o Empreenda Agora, do Fábio Rodrigues, e o capítulo é Identificando Sua Área de Conforto. Zona de conforto, acomodação. Área de conforto, domínio. Essa é a correlação que ele faz nesse capítulo. Por isso eu achei tão interessante a forma dele aplicar esse novo conceito e fazer disso uma comparação, para fazer um paradoxo aí, uma contraposição, lembrei a palavra. Uma contraposição com a zona de conforto, porque zona de conforto já é um conceito muito explorado, muito usado hoje em dia, e ele traz isso para uma área de conforto, ou a sua área de domínio, aquilo que você faz bem feito. Todos nós temos alguma coisa que é a área de domínio, que a gente faz bem feito, que a gente tem como qualidade. E uma das primeiras perguntas que ele traz nesse capítulo é no que você é bom, em quais áreas quais são as suas áreas de conforto, quais habilidades você tem, quais habilidades você domina. Eu venho da área de treinamento, então eu gosto muito de pensar da seguinte forma: que tipo de habilidade, que tipo de conhecimento você tem que você conseguiria ensinar? Porque eu acho que, e como eu trabalhei com isso muitos anos, o saber ensinar, a forma como você transmite aquilo que você sabe, ela determina muito o seu nível de conhecimento. Então, você quer identificar as suas lacunas de conhecimento, é só você pegar dentro da sua área de conforto aquelas habilidades, aqueles conhecimentos que você domina, que você sabe que é bom, e tentar ensinar ou treinar outra pessoa nesse conhecimento que você domina. Então, a primeira pergunta do capítulo, que eu achei bem interessante, é no que você é bom? E aí, cada pessoa, se a gente olhar para dentro, se olhar para si mesmo, nós gostamos de coisas diferentes. Um vai gostar de jogar bola e o outro vai gostar de ler livros. Tem um melhor que o outro em termos de conhecimento, em termos de habilidade? Uma habilidade é diferente. Elas são diferentes, mas têm os seus graus de importância. Tudo depende do contexto, da aplicabilidade que você vai usar essa sua habilidade. Então, todos nós, se você fizer um mapeamento, você vai olhar para si. Eu gosto muito de ler livros, é uma habilidade. Então, por isso estou trazendo os conhecimentos desse capítulo desse livro. Eu gosto muito eu tenho facilidade para poder me comunicar em público. Então, isso também é uma habilidade. Então, tudo isso são áreas de conforto. Então, são conhecimentos, são habilidades que eu tenho a capacidade de ensinar. E se você olhar, você também tem as suas áreas de conforto. Aquilo que você é bom, coisas que você faria por várias horas, sem ser interrompido, sem perder a motivação, sem perder o ânimo, você gosta muito. E aí a gente pode pensar, tudo no nosso dia a dia é um tipo de habilidade, é um tipo de conhecimento. Beleza. E aqui entra um ponto interessante. Mesmo nas pessoas que gostam, que têm características em comum. Então, por exemplo, eu gosto de ler livros. Você também pode gostar de ler livros. Mas cada um faz atividade do seu jeito. Eu jamais vou conseguir falar sobre ler livros da mesma forma que você sobre o seu jeito de ler livros. Eu tenho os horários que eu prefiro, as formas como eu prefiro, as formas como eu fiz um resumo desse capítulo para poder transformar nessa aula para você. A forma como eu faço isso, com certeza, é a minha forma. Você, se for fazer a mesma atividade que eu, mesmo sendo... nós dois somos bons em fazer isso. Mesmo sendo bons na mesma atividade, nós vamos fazer isso de forma diferente. Você vai ter o seu jeito de fazer, eu tenho a minha forma de fazer. Então, traz uma reflexão sobre: se você estiver atuando naquelas áreas em que você é bom,
com certeza vai ter um conteúdo de qualidade que você consegue ensinar, vai ter algo de bom que você consegue agregar na vida das pessoas. Então, focar naquilo que a gente é bom, que é o que ele chama no livro de área de conforto, te dá um diferencial competitivo. Seja no seu trabalho, seja na sua vida, aquilo que nós somos bons já é naturalmente um diferencial competitivo nosso, entendeu? Você tem os seus diferenciais competitivos, você tem as suas áreas de conforto. Então esse é o primeiro tópico. Como a sua vocação influencia a sua vida. Tem coisas que você tem facilidade em fazer, mais facilidade que os outros. Então vamos pegar o exemplo clássico. Um é bom em matemática, o outro é bom em português. Às vezes, no seu caso, você é muito bom em matemática. Você tem facilidade. Eu vou te explicar uma matéria, equação de segundo grau. Você vai ter muita facilidade para aprender aquele conceito. E se alguém for te perguntar a respeito disso, você tem facilidade em falar, você gosta, é sua área de conforto. Então, a energia, o esforço que você gasta para poder aprender esse conceito é muito menor do que a minha energia, por exemplo. Então ela explica as facilidades e as dificuldades que você tem na sua vida. Então, pensando nesse de matemática e português, geralmente quem tem muita facilidade com matemática tem um pouco mais de dificuldade com português. E vice-versa, quem tem facilidade com português tem um pouco mais de dificuldade com matemática. Então, quando você está na sua área de conforto, as coisas tendem a fluir melhor. Então, no livro, qual a reflexão que ele traz é extremamente interessante. O nome do livro é Empreenda Agora. Então, o que ele quer dizer? Se você começar, e aí não vou entrar no conceito de empreendedorismo nesse momento, que não é o sentido da aula de hoje. Mas se você empreender dentro das suas áreas de conforto, primeiro, você tem mais chances de obter sucesso, porque você faz algo que você gosta. Hoje, no mundo de hoje, no nosso dia a dia, a gente fala muito de estado de flow. Você vai estar em estado de flow, você vai fazer um negócio que você faz acima da média, você faz com muita energia, porque você gosta muito de fazer aquilo. Então, ele traz nesse sentido. Você está dentro da sua área de conforto, você está dentro daquilo que é a sua vocação. Você estando dentro disso, você vai conseguir fluir melhor, você vai conseguir trazer mais dinâmica, mais conhecimento, e aí ele traz o conceito que essa seria a melhor forma para você começar a empreender. Pegar aquilo que você faz melhor, aquilo que você tem mais conhecimento, que você tem mais domínio, e empreender naquela área que a sua chance de conseguir melhores resultados é muito grande. Então, como que a sua vocação influencia a sua vida? Ela influencia de forma que, se você trabalhar dentro daquilo que você domina, dentro daquilo que você gosta, isso aumenta as suas chances de sucesso. Eu achei isso extremamente interessante e por isso decidi começar o meu projeto de empreendedorismo falando sobre comunicação em público, que é uma área de conforto, que é algo que eu domino, consigo ensinar outras pessoas, consigo estudar, consigo falar sobre isso. Então, verdadeiramente eu valido esse conceito. Trabalhar com a sua vocação realmente influencia a sua vida. Funções podem ser bem treinadas. Ele trouxe um exemplo aqui que é bem legal. O que é função? Função é aquilo que tem algo que tem utilidade na vida. Então tudo isso é função. Então falar em público é uma função. Quando ele fala que elas podem ser treinadas, isso quer dizer que pode ser ensinado, pode ser desenvolvido. Quando ele fala sobre determinar regras, vamos imaginar o seguinte. Lembra que lá no começo ele falou naquilo que você é bom? Se eu te pedir para fazer, se eu pedir duas pessoas que têm a mesma área de conforto para poder fazer uma atividade, então vamos pegar um parâmetro para a gente poder comparar. Eles têm no momento do capítulo ele cita sobre natação. Se eu pedir para dois nadadores fazerem 50 metros dentro da piscina, cada um vai fazer 50 metros, é a mesma atividade, vai fazer 50 metros, vai nadar 50 metros na piscina, mas cada um dentro da sua especialidade. Então vai fazer ali conforme a sua capacidade. Eu posso determinar regras. O que é determinar regras? É determinar as especialidades. Então, por exemplo, vai ser nado borboleta. Então, essa é uma regra, é um contexto.
E aí, se eu determinar essa regra, olha, vai ser dentro desses parâmetros. Um necessariamente vai se desenvolver melhor do que o outro, bem provavelmente, porque são habilidades. A regra é a mesma, o contexto em que eles vão estar inseridos é o mesmo, mas a forma como cada um vai desenvolver isso é diferente. Então, quando eu determino a regra, eu posso treinar melhor aquela função. Então, quando ele traz o conceito de regras determinadas, ele traz o conceito que eu posso treinar aquilo. Então, vamos falar de nado borboleta, pegando na prática. Eu vou treinar aquilo e vou melhorar o resultado. Trazendo para o contexto do capítulo, se é isso dentro da sua área de conforto, concorda comigo que a tendência do resultado é sempre melhorar? O seu gráfico de desenvolvimento vai ser acelerado? Aqui um pouco que eu já falei, porque não tem como, esse é o ponto que chama mais atenção dentro do capítulo. Área de conforto não é zona de conforto. Zona de conforto é acomodação. Área de conforto é domínio. Então é aquilo que você faz melhor. Então vamos trazer de novo, por exemplo, da natação. Uns adoram piscina, outros detestam. Então se eu pensar que isso não é uma habilidade que você gosta, que é algo que te move, que é algo que faz sentido para você, pouco interessa. Zona de conforto é acomodação. É algo que você precisa fazer, algo que você precisa desenvolver e não está conseguindo se movimentar, que não está, você está estagnado, você não consegue avançar. Isso é zona de conforto. Área de conforto sempre vai remeter a domínio, aquilo que você faz bem feito, aquilo que você tem melhor capacidade, aquilo que você consegue pegar e se desenvolver bem, que você tem uma predisposição por N contextos que te facilita aquele processo, que consegue fazer você avançar com mais facilidade. Então, área de conforto não é zona de conforto. Eu adorei esse conceito porque ele quebra um dos maiores paradigmas, talvez, que a gente vê na internet como um todo. Saia da zona de conforto, você está estagnado, zona de conforto não faz vencedores, tem um monte de conceito pré-determinado. Ok, pode até fazer sentido, mas desde que você saia da sua zona de conforto para uma área de conforto, que seria uma área de domínio, algo que você faz com prazer, algo que você se sente motivado, que você se sente inspirado a fazer, a desenvolver. E aí, para fechar, cada um na sua especialidade. Gostei muito desse ponto porque traz a especificidade. Quando a gente fala de especialidade, você é único, você tem habilidades únicas. Não, eu leio livros, mas todo mundo lê livros. Só você lê o seu livro do seu jeito, só você faz resumo do seu livro da sua forma. Sempre vai ter algo que é muito especialista. E ele trouxe um exemplo das Olimpíadas, que eu acho que fecha com autoridade essa identificação da área de conforto. Porque todo o conceito dos Jogos Olímpicos, e ele traz os Jogos Olímpicos, os últimos que aconteceram, 11 mil especialistas. Você tem 11 mil atletas. Da natação, você tem vários atletas, mas cada um especializado em algumas categorias. Você vai para o tênis, e aí ele traz alguns exemplos. Por exemplo, se você pegar o jogador de basquete, que por estar nos Jogos Olímpicos, bem provavelmente são atletas de altíssima performance, que estão entre os melhores do mundo naquilo que faz. Se você pegar um jogador de basquete e colocar na piscina, aquela história do peixe, você medir um peixe pela habilidade de subir em árvore, ele vai se sentir um idiota, é a mesma coisa. Então, esse exemplo dos Jogos Olímpicos, ele traz aquela consistência para o conceito de mostrar o seguinte, olha, dentro da sua área de conforto, você tem grandes chances de se desenvolver, de se destacar e de transformar isso em potência, de transformar isso em resultado. De transformar isso em resultado acima da média, na maioria das vezes. Se você está fazendo dentro daquilo que você é bom, daquilo que você gosta, dentro daquilo que te inspira, que eu acho que inspiração e motivação, elas andam meio juntas. Esse exemplo dos Jogos Olímpicos ele é extremamente interessante e faz disso um conceito prático, e aí, para mim, ganha materialidade. Nos Jogos Olímpicos são 11 mil especialistas.
óbvio, cada atleta dentro da sua especialidade. Mude eles de área de conforto e eles ficaram comuns ou medíocres. Já parou para pensar nisso? Que talvez na sua profissão, às vezes em coisas que você não consegue ter alto rendimento, ou eu não gosto muito dessa palavra, mas alta performance, porque a alta performance não está diretamente relacionado à consequência de resultado. Porque você fazer a sua alta performance não é garantia de que você vai ser o melhor do mundo, mas não ser o melhor do mundo não quer dizer que você não está em alta performance. Não quer dizer que você não está fazendo o seu melhor. Não quer dizer que você não está fazendo aquilo que você ama. Não quer dizer que você não está fazendo algo de relevante. Então, esse conceito de alta performance, para mim, algumas vezes, ele é meio deturpado. Quando eu mudo alguém da sua área de conforto para uma outra área, ele pode se tornar comum ou medíocre. Aí ele traz o exemplo do Usain Bolt, que é especialista em corridas de curta duração. Se você colocar esse cara para o levantamento de peso, ele vai ser comum ou medíocre, ou seja, ele nem estaria nos Jogos Olímpicos. Então, eu quero pegar esse conceito e levar isso para a sua reflexão. Em quais áreas da sua vida você é comum ou medíocre, mas porque você está fora da sua área de conforto? Quais são as suas áreas de conforto? Essa eu acho que é a grande sacada, a grande pergunta dessa aula. Algumas categorias, como a natação, esse exemplo, desculpa, eu já trouxe, ainda tem habilidades diferentes. Então, existe 50 metros livres, 100 metros livres, 200 metros livres, nado borboleta, nado costa, nado crawl, um monte de subcategorias. E algumas pessoas são especialistas naquela categoria X. O cara é bom no nado costa. Ele só é bom naquilo, mas naquilo ele é o melhor do mundo. Então ele está dentro da área de conforto dele, dentro daquilo que ele domina, o conceito que faz brilhar o olho, que ele gosta de fazer, que ele ficaria horas ali praticando. E aí, para fechar, são especialistas por nichos. E o que é o nicho? É aquele ponto específico, aquele ponto no mundo que existe só você que faz daquele jeito. E aqui eu trago o fechamento dessa aula para uma reflexão extremamente importante, que é um conceito que eu gosto muito, 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 muito. Imagina o seguinte, quando a gente fala de comunicação em público, muita gente pensa em pessoas de paletó e gravata, falando na frente de várias pessoas e tal. Será que para melhorar a sua comunicação só serve esse modelo, ou será que você pode melhorar a sua comunicação no dia a dia? E aí, se isso, de alguma forma, faz sentido para você, eu te convido a entrar lá no meu Instagram, @RennerCoutinho, comente 100 nas postagens que eu faço lá, que eu vou te mandar um link de uma aula para poder te ajudar. Galera, falando da aula de hoje, esse livro, eu vou trazer outras aulas do Empreenda Agora, do Fábio Rodrigues, é um livro muito bom para criar esses conceitos de reflexão. Apesar dele ser muito focado para empreendedorismo, ele pega as suas habilidades, ele pega aquilo que você faz melhor, que você sente paixão. Ele fala muito dessa parte de desenvolver a sua área de conforto. E eu vou trazer mais desse conceito, como é que nós podemos colocar isso em prática. Eu gostei muito desse capítulo, que identificar a área de conforto te ajuda a potencializar tudo aquilo que você é capaz de desenvolver e gerar bons resultados. E bons resultados na sua vida, no seu contexto, no seu dia a dia. Beleza? Galera, valeu, até a próxima aula.